Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Sul 3, na área de Ciências Humanas. Quero aqui agradecer a minha equipe pela produção deste tema, espero que todos vocês gostem. Temos aqui hoje como equipe, na tecnologia, o professor Herbert e o professor Afonso. Bom dia, gente. Bom dia. Temos também aqui os nossos meninos, né? O de Ciências Humanas, o Oswaldo, que está com a parte de Sociologia e Filosofia. Dá um oi aí, Oswaldo. O Oswaldo, acho que... E temos o Eduardo também aqui, da área de História, né? E que faz os acompanhamentos aí em Geografia. Todo mundo conhece. E uma participação especial na data de hoje, que é da nossa PCNP, Márcia, de Matemática. Seja bem-vinda, Márcia. Bom dia, obrigada. Márcia hoje vem contribuir aqui conosco com um assunto assim, muito importante para nossas vidas, para a nossa vida profissional, para a nossa vida, né, pessoal. Então, espero que vocês gostem de tudo que eles prepararam aí para vocês. Aí, o Oswaldo voltou. Oswaldo, dá um oi aí para a galera. Olá, bom dia. Beleza, Oswaldo. Agora eu passo a palavra para o nosso PCNP Eduardo, que vai apresentar os objetivos e a pauta desta formação. Tá. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, colegas de Ciências Humanas, em mais esse ATPC, né? E um dos motivos pelos quais a gente está encaminhando a temática competências socioemocionais é a partir de vocês mesmos. A gente faz as consultas, as avaliações, ao final nós fazemos uma tabulação e depois dessa tabulação a gente estima quais seriam os temas mais pertinentes para as próximas formações. Então, nós percebemos que, além de diversos temas de suma importância que todos vocês colocaram, a gente percebeu também que o debate em torno das competências socioemocionais, inclusive nesse contexto de distanciamento social que a gente vive, tem sido um tema muito importante, né? Vocês reivindicaram isso e a gente vai tentar aqui atender da melhor maneira possível, tá? Nós estamos aqui juntos aprendendo, né? Nós não somos nenhuma sumidade intelectual para poder deliberar algum tipo de tese absoluta sobre qualquer forma de conhecimento. O que a gente faz é aprender com vocês, e nessa interface, nesse intercâmbio que a gente tem aqui nos comentários, que vocês vão postando no grupo, nas atividades que vocês vão realizando, a gente vai aprendendo junto, tá? Então, os objetivos de hoje, né, eu vou ler aqui para vocês, vou pedir para aumentar um pouco a tela, são esses, né, dialogar com os professores a respeito das competências socioemocionais e suas relações com a área de ciências humanas. Esse tema, com certeza, os demais colegas de outras disciplinas vão estar acompanhando durante a semana, porque se tornou uma demanda não apenas restrita à área de humanas, mas as demais áreas também vão estar explorando, ao seu modo, esse tema, tá? E para isso, né, nós contamos aqui hoje com a presença da Márcia, nossa colega PCNP de matemática, né, fazendo uma inter aqui com a gente, né, e ela vai fazer uma exposição sobre a importância das competências socioemocionais na nossa prática docente, tá? Na sequência, né, eu pretendo conversar um pouquinho, bater um papo com vocês, falando sobre as contribuições da área de ciências humanas ao debate histórico, né, acerca das competências socioemocionais. É um esforço, é um ensaio que a gente vai tentar fazer aqui. Gostaríamos muito de ouvi-los, porque é o nosso esforço na tentativa de fazer uma aproximação do tema com a área de ciências humanas. E na sequência, o Oswaldo vai enriquecer o nosso debate, discorrendo sobre o aspecto socioemocional híbrido, tá? Um debate muito importante acerca da presença da dimensão das competências socioemocionais nesse nosso contexto, que a gente está versando sobre uma dimensão de uma educação integral, tá? E, sobretudo, do ensino híbrido, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para a Márcia, né? Márcia, muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda, e agora é com você, tá bom? Agradeço, Eduardo. Bom dia, professores, bem-vindos. Eu agradeço fazer parte da ATPC da área de Ciências Humanas, né? Como a Vilma já informou, a minha área é matemática, mas também sou muito, além de ser apaixonada por números, também sou apaixonada pela parte socioemocional. E como o Eduardo bem colocou, nós não somos especialistas, mas estamos aqui aprendendo para ajudá-los da melhor forma possível.
E nesse momento, eu convido a todos a fazer uma breve reflexão a respeito das competências socioemocionais, né? Vamos pensar um pouquinho sobre as emoções nesse momento de ensino remoto. E eu contextualizo agora com as competências gerais da BNCC 8, 9 e 10. Né? E já começo com uma pergunta, professores. Contribuem no chat. Como vocês estão lidando com as emoções nesse momento de ensino remoto? Falando um pouquinho, contextualizando a respeito da competência 8, que fala do autocuidado, né, do autoconhecimento, o conhecer-se, o lidar com as emoções, né, nesse momento, está diretamente ligado à nossa saúde física e à nossa saúde emocional, tão aguçada nesse momento do ensino remoto. Na correria do dia a dia, né, quando as aulas estavam no momento presencial, naquela correria de troca de turmas, saindo daqueles breves 45 minutos, os nossos sentimentos, as nossas emoções estavam ali presentes. Mas agora no ensino remoto, ela é muito, mas muito mais aguçada. Nesse momento em que nós dividimos o nosso ambiente familiar, né, o nosso lar, o nosso ambiente profissional. Todos nós separamos um cantinho do nosso lar para nossas práticas, né, educacionais, para as nossas práticas junto aos nossos alunos. Então, é um momento que nós precisamos, né, de lidar com as emoções e tentar lidar com elas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais suave, né? E não menos importante, a competência 9, né, porque essas competências gerais da BNCC, elas foram pensadas para os nossos alunos e são tão pertinentes a esse momento que nós estamos vivendo, tanto para nós, na nossa vida profissional, quanto para lidar com os nossos alunos, na nossa vida pessoal e profissional, né? Exatamente, os professores estão aqui comentando, né? Tudo novo mesmo, muita ansiedade. Exato, professora Juliana, muita ansiedade, a sensação de estar correndo e não chegar a lugar nenhum. Mas essa sensação, ela deve ser repensada também, professora, porque parece que nós não estamos fazendo nada. Mas não, professores, vocês estão fazendo muito mesmo. E esse engajamento que vocês estão tendo, né, essa empatia, né, essa cooperação que está aqui tão bem clara na competência 9 da BNCC, ela se faz muito necessária nesse momento. A empatia, em pensar, né, entre os seus pares, dentro da sua unidade escolar, e pensar também no relacionamento com o seu aluno. Né? Porque eles também estão no momento, nesse momento novo, eles também se adaptaram, alguns não, outros sim, como nós também, né, educadores, cada um ao seu tempo, né, respeitando isso, mas é um momento em que a cooperação, é um momento em que a empatia se faz muito necessária, né, enxergar do ponto de vista do outro, pensar um pouquinho na maneira que o outro também está enxergando. Às vezes, pode ser um pouco mais adequado do que na maneira que nós estamos vendo. E não menos importante, a competência 10, né, que fala da responsabilidade, do agir ali pessoalmente e coletivamente. Na competência 10, que fala também muito da flexibilidade, que fala da resiliência, né, de superar. Quantos desafios vocês já superaram nesse momento? Né? Desde abril, que nós retornamos, né, para as aulas, mas no modo remoto, quantos desafios vocês já superaram? Quantos obstáculos vocês já passaram? E estão aí engajados, procurando o melhor para os seus alunos, o melhor para a sua prática educativa. Né? O próximo slide, por favor. E nesse momento, né, eu separei essas competências socioemocionais, eu chamei como essenciais. Eu separei ela em 3 grupos: o lidar consigo mesmo, o lidar com os outros e o lidar com os desafios.
Nesse primeiro grupo, né, o lidar consigo mesmo é a autopercepção. É prestar atenção naquilo que eu estou sentindo e lidar com aquilo que eu estou sentindo, né? Olha, estou vendo aqui, vou até parar um pouquinho, tem muitas contribuições, né? É muito bom ouvir dos professores, muito bom ouvir mesmo. Sim, professora, gera algumas angústias, é verdade. Mas dentro dessas angústias, né, a autopercepção, perceber isso que você está sentindo, é um momento para lidar com essas emoções. E, como eu falei anteriormente, elas estão mais aguçadas, né? Porque nós estamos dividindo o nosso ambiente familiar com o profissional. Muitos de vocês, pais, mães, que também têm o lado, né? Esse lado que precisa estar ali naquele momento, lidando também com as aulas presenciais dos seus filhos. Nós sabemos o quanto isso é desafiador, mas também ele é possível, né? Nós precisamos enxergar de uma maneira mais positiva, que tudo é possível. Quantos obstáculos, né? Como eu já falei, vocês já superaram. E nesse lidar consigo mesmo, essa autopercepção, nos ajuda a perceber os nossos sentimentos e tentar melhorar, equilibrar, para que se torne esse momento muito mais equilibrado, um pouco mais leve, né? E a autoestima, ela está ligada a essa autopercepção, porque nós precisamos equilibrar essa autoestima, deixar ela de uma maneira que nós podemos, sim, vencer todos esses desafios. A resiliência, a superação, né, superar cada momento é muito importante. E isso nos fortalece para a nossa comunicação, que vai agora para o outro grupo, né, o lidar com os outros. Então, a comunicação, o relacionamento com o outro, né, com os nossos pares, ali nossos colegas de trabalho, o lidar com os nossos alunos também. Essa comunicação, esse relacionamento, ela é muito importante, né? E como a professora Aline aí bem colocou, trabalhar, né, o nosso psicológico, perfeito, professora. O nosso psicológico primeiramente. E para trabalhar com o nosso psicológico, nós precisamos nos conhecer, né, lidar com esses sentimentos. Como eu falei anteriormente, no modo presencial, esses sentimentos, eles estavam ali conosco, porém, na nossa correria, eles ficavam um pouco mais guardadinhos, né, mais escondidos, e agora eles vieram à tona. Então, é um momento muito rico de autoconhecimento e um momento em que nós podemos mudar algumas práticas nossas, lidar com esses sentimentos de uma maneira mais positiva. E o nosso relacionamento, a nossa comunicação com o outro, lidar conosco primeiramente, é muito importante. Eu posso falar um não, mas um não eu posso falar de uma maneira mais tranquila, mais suave. Eu também posso falar um sim, mas falar um sim mais firme, sem precisar ir para o lado da agressão, né, de um lado muito mais invasivo, né? Nós podemos ser, em um momento, mais empáticos com todos, né? E isso também se estende aos nossos alunos, porque eles também estão vivendo esse momento nos lares deles. O que será que eles estão passando ali no âmbito familiar? Como que eles estão sentindo isso? Então, essas competências socioemocionais, elas abrangem toda essa situação que nós estamos vivenciando. E o lidar com essa comunicação, o lidar com os outros no relacionamento, e o relacionamento, ele é muito importante para nós encararmos essa situação. Porque essa situação nós podemos encarar de duas maneiras, como uma ameaça ou como um desafio. Se nós formos lidar com essa situação de uma maneira como uma ameaça, fica tudo mais, levando mais para o lado negativo e fica tudo muito mais difícil. Se nós levarmos para esse momento como desafios, fica mais tranquilo. Por quê? Os desafios, nós podemos criar estratégias. E para criar essas estratégias, nós podemos investir na nossa formação pessoal e profissional, que é o que vocês já estão fazendo. Vocês já investiram nessa formação profissional. Quantos de vocês estão usando ferramentas que nem imaginavam que iriam usar? Não é verdade?
Quantos de vocês estão utilizando de estratégias que não usavam presencialmente? Então, é um momento em que as nossas emoções estão ligadas diretamente às estratégias que nós vamos utilizar. Então, lidar com esse momento como desafio se torna algo muito mais vantajoso, se torna algo mais positivo. As nossas práticas educativas, a nossa superação tende a levar a momentos, a situações mais assertivas do que se a gente começar a enxergar como ameaça. E o medo, como o professor colocou aí, né, eu não passou um pouco rápido, eu não vi o nome do professor, ele colocou que o medo precisa ser falado. Sim, professor. Nós precisamos estar ali lidando com os nossos medos. E quantos medos vocês superaram até agora, né? Que vocês se depararam? O medo de usar uma ferramenta tecnológica, o medo de se aproximar um pouco mais do seu aluno, porque mesmo remotamente, vocês estão próximos dos seus alunos, né? E às vezes de uma maneira até muito mais próxima do que dentro da sala de aula, porque muitas vezes o aluno te procura individualmente, né? Isso do professor que ele colocou, né? Que o professor Márcio, o medo precisa ser falado, sim, porque o medo, o Oswaldo vai falar um pouco mais disso depois, o medo, ele dá para nós, né, ele coloca meio que um medidor, né, até quando eu posso estar avançando e quando eu tenho que recuar, né, sempre pensando no seu limite, porque o nosso limite também precisa ser conhecido. E eu tenho que superar esse limite? Sim, eu posso superar o limite, mas como eu vou superar esse limite? Né? Eu preciso estar preparada para isso. E aí que entra a nossa formação pessoal e profissional. Então, vejam que o compreender os nossos sentimentos e compreender o sentimento do outro é muito importante nesse momento, né? Olha, gente, estou muito feliz aqui com as contribuições de vocês. Sim, professor Fábio, mesmo distantes, fazemos muita coisa para minimizar as consequências da pandemia. Sim, e falo e digo mais, professor Fábio, quem está fazendo muito mais pelos nossos alunos são vocês. Os nossos grandes educadores, grandes professores que estão na linha de frente com os nossos alunos. E nós aqui do núcleo só temos a agradecer a todo esse trabalho que vocês estão fazendo nesse momento. Próximo slide, por favor. E não menos importante, aliás, muito importante, foi separado aqui as competências 1 e 4 do currículo paulista da área de humanas. E elas são muito pertinentes, né? E elas vêm com um contexto muito ligado à competência da BNCC, das competências 8, 9 e 10, né? Nessa primeira competência, que é a competência que fala do compreender a si e ao outro, né? A identidade dos diferentes, lidar com as diferenças da nossa sociedade, promover os direitos humanos, né? Promover a igualdade. Nós sabemos que muitos dos nossos alunos ainda não têm acesso, né? Devido às nossas situações que nós temos como sociedade, mas vocês, professores, educadores, estão pensando nisso e estão agindo com isso também. Muitos professores deixando atividades para que o aluno possa retirar na escola, né, seguindo todos os protocolos desse momento. Então, são professores que não estão medindo esforços nenhum para superar toda essa situação que nós estamos vivendo, uma situação inédita, que nós nunca poderíamos imaginar que iríamos vivenciar. E na competência 4, né, do currículo paulista, que fala muito do acolhimento, né? O acolhimento não só do nosso aluno, mas o acolhimento também do nosso colega. Porque no âmbito profissional, às vezes o que eu estou fazendo pode ajudar o meu colega, pode facilitar também as práticas educativas que ele está realizando. Então, nesse momento, como o professor passou ali um pouco rápido, ou a professora colocou, empatia, né, é a palavra do momento, e é verdade. A empatia e a resiliência também, né, professores? Porque superar
tudo isso que vocês estão superando, tanto no âmbito profissional e familiar, porque ambos estão ligados, né? Emoção, razão, é uma entrelaçada à outra, está entrelaçada. Nós estamos precisando de pensar no que nós estamos sentindo, superar os nossos limites, superar os nossos medos e, ao mesmo tempo, sermos profissionais. Então, esse momento é muito rico e nós precisávamos conversar sobre isso. Essa semana, né, o Núcleo Pedagógico vai falar muito sobre as competências socioemocionais em todas as áreas, e eu agradeço muito estar participando aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre isso, porque essas palavras que os professores estão colocando aqui, né, afeto, que a professora Andréa colocou, se faz muito necessário nesse momento, e não só com os nossos alunos, mas entre nós educadores, porque mesmo distantes, estamos interligados um com o outro, e vai além mesmo, além da situação de ensino, como o professor Fernando está aqui colaborando, lidamos com tantas questões, e os nossos alunos também estão lidando com essas questões, né? Então, na competência 4, que fala do acolhimento, que fala de lidar, né, interpretar os sentimentos nossos, né, pessoais, e do outro. Então, superação. Isso mesmo, professora Verônica, superação. Essa é a palavra que vocês, educadores, estão passando nesse momento. Vocês estão superando os seus limites, os seus valores, né? Muitos professores que não utilizavam nenhuma ferramenta digital, que não estavam utilizando, muitos utilizam o WhatsApp pessoal para estar conversando, para estar interagindo com o seu aluno. Muitos que antes não queriam fazer isso e abriram mão e estão utilizando essa prática também. Professores, nesses breves minutos que nós aqui compartilhamos, né, desse momento de emoção, muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários no chat, e eu encerro aqui a minha participação, mas ainda não terminamos, né? O PCNP, o Eduardo e o Oswaldo vão continuar falando dessa parte socioemocional, mas agora levando muito mais para, né, a prática das ciências humanas. E eu deixo essa imagem aí com vocês, essa imagem que fala da empatia, né, o elefante subindo os degraus ali da escada para se colocar na mesma altura da girafa, né? E a girafa ali fica muito surpreendida e fala: o que você está fazendo, né? E ele fala: estou tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que nesse momento de superação, que nós possamos enxergar e ver todos com o ponto de vista do outro, sempre sendo flexíveis, né? É muito bom ser flexíveis e enxergar que, às vezes, o ponto de vista do outro pode me ajudar e muito. Obrigada, professores, pela participação. Obrigada, meus colegas aqui do núcleo. E eu passo a palavra para o PCNP Eduardo. Muito obrigado, Márcia. Excelente contribuição a sua, né, que você fez agora, né? A gente percebe aqui pela manifestação dos colegas no chat que, de fato, não é um tema tão fácil da gente tratar, né? A gente sabe que o contexto é difícil mesmo, é desafiador, né? E, sobretudo, nós das ciências humanas e as demais áreas, cada um ao seu modo, tenta contribuir com esses enfrentamentos, né, se manifestando. Eu acho importante esse espaço. Talvez, com certeza, como eu percebi aqui no chat, realmente não há fórmulas prontas. Não tem como a gente dar uma fórmula pronta, e não é nem a nossa intenção isso. O espaço de uma TPC, ele é um espaço também para o debate, para a discussão, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? E sim, a sua discordância é muito rica para o nosso aprendizado também, para que a gente possa também rever práticas e rever até conceitos, né? Então, eu agradeço muito a contribuição de uma colega de uma outra disciplina, uma disciplina, vamos supor assim, adjacente, né, a matemática,
vindo aqui nas ciências humanas e apresentando um ponto de vista do lado de lá que também não diferem muito do que a gente já tem em mente por aqui. Tá? Então, a minha parte agora, eu vou propor aqui para vocês um ensaio, né, a respeito para tentar fazer um link com o que foi debatido. Não é tarefa fácil, tá? Eu peço a paciência de todos vocês, porque não é uma tarefa fácil a gente fazer costuras temáticas e teóricas, né, e macroestruturais, como é o caso de você lidar com macrocompetências, como é o caso da competência socioemocional, e as macrocompetências da área de ciências humanas, né, mas a gente tem que fazer uma filtragem, né, a gente tem, no nosso caso, o nosso papel aqui enquanto PCNP, Núcleo Pedagógico, é tentar contribuir ao máximo para a gente poder tornar mais clara essa didática, tornar mais clara essa dinâmica de como articular esses conceitos. Tá? Então, eu vou fazer um ensaio, sou responsável pelos erros que porventura possam ser cometidos aqui, vocês me ajudem aqui no chat também, fazendo críticas e sugestões ao que eu pretendo expor nas próximas lâminas. Tá? Então, a partir do momento que a Márcia, ela nos traz uma dimensão da qual é inevitável o debate subjetivo, o debate centrado no indivíduo. Mas também nós, das ciências humanas, podemos perceber que essas dimensões, elas também podem ser pensadas e ensaiadas numa larga escala, no nível macroscópico, vamos dizer assim, numa dimensão mais estruturante da sociedade, né? E eu acredito que não, além das outras demais áreas da psicologia e demais, acredito que as ciências humanas, com certeza, já tem no seu rol bibliográfico um arsenal teórico que dá conta também desse debate, e se não for o caso, também são debates fundadores na discussão. Tá? São N autores que nós conhecemos, que de um modo ou de outro já passaram pelo tema, talvez não com essa nomenclatura, mas abordaram essa dimensão. Contudo, numa perspectiva dialética que relaciona o macro com o micro, os saberes locais e as dimensões globais. Tá? Em certa medida, nós temos sociólogos de mão cheia que já pensaram muito isso, historiadores, antropólogos da nossa área, inclusive geógrafos também, que de um modo ou de outro trataram da questão. Então, o que eu pretendo trazer aqui para vocês é isso, né? Um debate histórico acerca dessas competências socioemocionais, mas no sentido de que elas foram também trabalhadas em certa medida por grandes pensadores, tá bom? Então eu vou trazer alguns aqui, gostaria que vocês contribuíssem no chat, né, citando outros autores. Também percebendo essa maneira como eu estou conduzindo aqui, essa didática, vocês também contribuam com outros autores que também tenham pensado por esse mesmo método, por essa mesma dinâmica. Eu estou trazendo aí para vocês o Cheikh Anta Diop, né? Antes de começar a falar, a gente sabe que há muitas solicitações sobre estudos de africanidades, a gente já está preparando convidados para virem aqui conversar com vocês, conosco também, sobre a temática, o estudo da África e o ensino de África na sala de aula. Tá? Isso já está posto, é ponto de honra nosso trabalhar esse tema nos próximos ATPCs com vocês, tá? Então não haverá ausência dessa temática, tanto é que eu procuro abrir com Cheikh Anta Diop, né, relacionando embaixo com a competência, a relação com a temática de hoje. E aí vocês vão perguntar, mas o que isso tem a ver? Qual é a relação, Eduardo? Continua. O nosso esforço, o nosso ensaio vai na seguinte perspectiva. O Cheikh Anta Diop, com certeza, foi um dos principais africanistas, um dos maiores africanistas de todos os tempos, né? Químico de formação, não é da humanas, mas era um químico, né? Os estudos que ele desenvolveu a respeito da história da África, né, praticamente reformulou todas as concepções que nós tínhamos sobre o continente africano. Isso há mais de 50 anos. Recentemente é que os estudos sobre a África têm ganho peso no nosso debate acadêmico, e inclusive conseguiu finalmente ter cátedra nas principais universidades. Tá? E na questão de trazer o Cheikh Anta Diop é justamente isso, né? Ele formulou uma tese sobre o Egito Negro, que o Egito é negro, na verdade, né? Ele desconstrói uma dimensão de um Egito branco e mostra ao mundo que o Egito era negro. E mais, a África era muito maior, é muito maior do que se imagina. E o Egito, que era colocado no continente ocidental europeu, ele é africano, e uma das teses do Cheikh Anta Diop é o quê? Que a maior parte das culturas africanas convergiam para o Egito.
Não vou esgotar o tema aqui, também não é minha especialidade, mas o que eu quero dizer, que com essas teses, ele solapa todo o eurocentrismo. Toda aquela perspectiva, até então, todo aquele preconceito histórico, né, aquele fardo do homem branco, como eles diziam, ele cai por terra com essas teses. Ou seja, o Cheikh Anta Diop, ele consegue desenvolver uma teoria, aliás, uma teoria focada na prática, porque ele também trabalhou com a questão do Césio XIV, né, identificando a origem do homem na África. Né? Então, ele é parte integrante desses estudos. Isso automaticamente remete ao quê? A questão da nossa preocupação com a diversidade, com o outro. É como diz aí na competência 4, que a gente tanto reivindica. Valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Ou seja, era um golpe, foi um golpe, os estudos de Cheikh Anta Diop são um golpe total em qualquer maneira de preconceito. Não é possível mais falar desses assuntos sem passar por Cheikh Anta Diop. Né? Ele é o que resgata, recoloca a África na modernidade, e o mundo todo precisa se curvar diante desses estudos e saber que o outro também existe, existem culturas diferentes e que existe, além do seu conhecimento eurocêntrico, há um poder cultural africano. Ou seja, nunca o respeito ao outro foi tão posto o dedo na cara, como o Cheikh Anta Diop fez. Então, é uma contribuição fundamental para todo o preconceito que existe na Terra sobre as demais, o cotidiano que a gente vive, o que a gente vive testemunhando aí pela televisão, esses equívocos, ninguém se coloca no lugar do outro, em hipótese alguma, ninguém respeita a diversidade, ninguém respeita o diferente. Essa é uma dimensão socioemocional, vamos dizer assim, trazendo para a nossa temática, de alta relevância. Né? Então, é uma maneira também, se possível, e dentro das possibilidades, de também aproximar autores, seu material, seus estudos de maneira transposta, a gente faz uma didática de transposição para a sala de aula, levando em consideração esses trabalhos, né, de suma importância e que devem nos acompanhar, e são textos que não podem faltar em nossas prateleiras. Tá? Ele tem um texto na obra, na História Geral da Civilização Africana, pela Unesco, tem um texto dele fundamental, e eu espero trazer logo aqui para vocês um africanista que vai, com certeza, com mais responsabilidade, mais competência, tratar desse autor. Mas para nós aqui, o que fica é saber que nós temos pensadores também, como Cheikh Anta Diop, que já vinha pensando isso há mais de 50 anos atrás, sobre essa importância do respeito à diversidade de indivíduos e de grupos sociais, tá? Que a África, realmente, durante muitos séculos, foi arraigada desse processo, tá bom? Então, na sequência, por favor, contribuam com outros autores. Dentro dessa perspectiva, eu trago aqui a já conhecida Hannah Arendt, no seu famoso livro, Eichmann em Jerusalém. Né? A história já é do conhecimento de muitos, né? Todos já conhecem, mas também é importante, né, a partir desse estudo, dessa análise, né, a maneira como a gente também verifica a ausência a ausência de piedade e a ausência de alteridade. A pessoa que está ali sendo julgada, que é o foco da banalidade do mal, era apenas um cumpridor de ordens. Eu fiz, porque me mandaram, sem o menor sentimento alheio. Né? Isso chama a atenção, porque, de fato, a experiência da Segunda Guerra Mundial, sobretudo do Holocausto, não precisa nem dizer. Né? E, de repente, você se vê diante, logo na década de 60, ali perto. É importante esse corte histórico, porque, digamos assim, estava recente, 15 anos após. Você está tendo uma experiência de uma pessoa que se mantinha do mesmo jeito que estava no contexto da guerra, ou seja, frio, colocado diante, não sabia. É como diz a Celina Regina Pinto, né, Jardim, ela diz que ali é um exemplo da simplicidade do ódio, né? Como é um sentimento que as pessoas vivem hoje normalmente, essa normalização do ódio, né? E como combater, né, como está posto, né, na questão da competência, como é que a gente trata a questão da injustiça, do preconceito, da violência? Nesse momento, o texto de Arendt, a gente pode dizer também que pode ser um corte de crise subjetiva. Né? Há uma crise subjetiva da qual o meu eu não enxerga o outro, de forma alguma, a não ser a partir do meu ponto de vista somente, não basta o seu. Muito parecido com o que a Márcia colocou ali. Eu não vou querer ver pelo ponto de vista do outro jamais. Eu apenas estou cumprindo ordens.
Essa é uma dimensão socioemocional que a gente precisa estar atenta e que automaticamente já está presente no debate que a gente já vem executando há muito tempo, e os nossos autores vêm tratando de modo muito pertinente, né, e muito pontual até. Então fica uma dica desse texto, né, que muitos de vocês conhecem, até melhor do que eu, para poder contribuir aqui, e eu acho que fica marcante essa experiência. No caso, agora, para finalizar, eu trago para vocês o Bauman, que eu acabei até passando sem querer aqui a lâmina, sobre a modernidade líquida. Nesse aspecto, né, a gente pode dizer que o Bauman, o tema dele é uma referência, né, ao debate proposto, né, onde a gente sabe que amor, amizade, afetividade, autoconhecimento, autocontrole, todas essas esferas socioemocionais se encontram em risco na sociedade contemporânea. Ou seja, a tese, vivemos um contexto de fragilização dessas relações. A denúncia está posta, né. Como construir um projeto de vida, né, com todos, sem levar em consideração a tolerância, né? E os desafios que o Bauman nos propõe também diz respeito a uma nova intersubjetividade. Ou seja, como o meu eu se relaciona afetivamente com o eu alheio, né? Se na banalidade do mal era uma subjetividade enraigada no ego, sem possibilidade alguma de diálogo, com o Bauman você já tem uma preocupação ainda maior sobre essa questão intersubjetiva, né? Nessa dimensão egóica da qual rege o capitalismo atual e as relações humanas. Portanto, se tornam líquidas as relações. Nada mais é sólido. Nem tudo que é sólido desmancha no ar, pois tudo se tornou líquido, como é um dos eixos centrais da temática do Bauman, né? Então, nós reivindicamos esses autores, né, e muitos outros que estão por aí no processo, que podem, ao mesmo tempo, enriquecer essa discussão sobre a questão socioemocional, como, do mesmo modo, pode também subsidiar a nossa atividade docente enquanto produção de atividades, né, que a sociologia faz muito bem, a filosofia também faz muito bem, a história toma muito de empréstimo esses autores, para poder dar sustentação, né, veicular na nossa prática cotidiana, até mesmo nas nossas relações com o outro, né, essa dimensão que, em certa medida, ela é macroscópica, e muitas vezes nos acerta em cheio e afeta o nosso eu, a nossa subjetividade e a nossa individualidade. Tá? Então, seriam esses autores que eu traria aqui como contribuição para vocês, né? Gostaria muito, né, de que a gente pudesse conversar aqui, né, no chat. Por exemplo, a Gal Silva está dizendo aqui que também o Bauman é muito legal. Tem muitas pessoas aqui que estão citando vários autores, o Regis, o Fernando Teixeira também, né? Eu tenho muitas dificuldades em encontrar materiais livres de preconceito sobre os impérios africanos em história. Sim, Fernando, a gente está preparando aí uma chamada, né, de colegas nossos, inclusive vou até aqui publicamente, não sei se ele está por aí, eu gostaria muito de falar com o Tiago, né, ele desenvolve um mestrado na área sobre a lei 10.639, e seria muito importante a gente tê-lo aqui conosco. Infelizmente eu estou sem o contato dele, eu gostaria muito que ele pudesse fazer um contato com a gente, para a gente poder também estar trabalhando essa perspectiva dos estudos africanos, né. O professor Márcio Inácio, né, a sociedade está com um contato raso, escorrendo pelos dedos. Perfeito, professor Márcio, é isso mesmo, né, o contato, né, as zonas de contato, elas não estão satisfatórias, né. O Erivaldo Martins está aqui, sugiro como contribuição Antônio Davi Catani, e nesse sentido, é um debate a respeito do mal, inclusive em Hannah Arendt, né. Fica essa questão também, né, se a gente está tratando o assunto no nosso guarda-chuva de ciências humanas, colocar o debate sobre as competências socioemocionais por esse prisma é fundamental e nos ajuda ainda mais a reforçar esse debate com todas as áreas, né, e com os demais campos do saber, porque muitas vezes nós também temos relações com outros professores de outras disciplinas. O William Aguinaldo Santevanato está dizendo aqui, o currículo privilegia os antigos padrões da cultura europeia, porém todos nós sabemos que a identidade brasileira é construída por um tripé de etnias indígena, branca e negra. Perfeito, William, perfeito, isso mesmo. E nesse sentido a gente não pode negar nenhum tipo de contribuição, seja até no aspecto, em qualquer aspecto, sobretudo o aspecto cognitivo, tá? A Solange Ferreira de Brito Santos, a modernidade está sempre em movimento, por isso é imprevisível. Perfeito. Se você junta, Solange, realmente essa imprevisibilidade com essa perspectiva líquida do Bauman, temos um desafio imenso e um enfrentamento muito grande pela frente, para lidar com essas questões, tá bom?
Tá muito rico o chat aqui, tá muito legal. Vou ler aqui, antes de passar para o próximo tema com o Oswaldo, eu vou ler aqui, conhecer e compartilhar, referências fundamentais para a construção epistemológica dos conceitos sobre as diferenças culturais. Perfeito, professor. Excelente contribuição. E, claro, a questão cognitiva, né, de uma outra cultura, o cognitivo do outro, como uma outra cultura, além da cristã, judaico-cristã, lida com emoções. As culturas orientais têm muito a contribuir com a gente nesse sentido, né? O Ângelo José Grier coloca aqui, o negro e o pobre sempre foram discriminados, sem dúvida. E automaticamente a discriminação leva ao quê? A um descaso e a uma despreocupação com o que o outro pensa, né? É algo que é um tapa na cara, de fato, né? Então, a gente temos esse fardo, às vezes, para carregar, e não é tarefa muito fácil. O Weber, meu amigo, né? Qual seria a origem do mal? Qual seria, Weber? Boa pergunta, né? Tá? Nós temos, inclusive, nós temos essa dimensão do mal enquanto materialidade também. A gente vive uma materialização completa da sociedade na vertente do mal. E, finalmente, a Andrea Nakamura indica Leila Leite Hernandes, um livro maravilhoso. Eu conheço, a gente sabe que ela tem a história, o ensino de história na sala de aula, tem na sala de leitura de todas as escolas, tem esse livro da Leila Hernandes, que é de uma professora da USP, renomada e realmente uma sumidade. A questão do livro da Andrea, a questão da Leila é que ela faz um corte, né, a partir do 18 para frente, né, do 19 para frente, né, de meados do 19, a partilha da África, ela situa o início do debate ali, né, a tese que ela defende é que, para a questão da sala de aula, é fundamental também, sobretudo nos aspectos políticos, né, uma história da política africana, esse livro é fundamental, a gente começar a pensar, né, o agravamento das relações com o mundo ocidental a partir do corte do 19. A gente sabe que o problema vem lá de trás, né, já vem anterior até a própria descoberta do Brasil, anterior ao 16, mas essa professora, ela pontua um texto rigoroso a partir do 19, recomendo, tá? James Heckman também, aqui o Alan Klinger está indicando referências em competências socioemocionais. Eu não conheço esse autor, mas fica a indicação, excelente contribuição, Alan. Então, eu vou chamar aqui o Oswaldo agora, para dar sequência ao nosso trabalho, né, que ele vai estar falando sobre a dimensão do ensino híbrido, né, e o Oswaldão vai chegar aí para dar uma força para a gente, para ampliar ainda mais um pouco esse nosso debate, e depois, no final, a gente volta aqui para uma rodada de conversa com todos vocês. Oswaldo, é contigo, querido. Bom trabalho. Olá, bom dia para todos. Desde já eu agradeço a oportunidade concedida pela equipe, e o Weber aí, um dos últimos comentários, acho que foi o Weber que colocou, qual a origem do mal, né? Deu até vontade de desistir aqui, Weber, desse fragmento que eu vou trazer para vocês, para comentar um pouquinho da sua provocação. Pois bem, no tocante às competências socioemocionais, no ano passado, nós tivemos uma maratona de formações, né, nas quais o presente tema foi muito enfatizado. Advindo dessas formações, há um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, a saber, o aspecto híbrido das competências, né? Que consiste em sabermos, de início, no primeiro momento, em se deparar com as competências, as duas faces das competências, sobretudo as competências gerais. Essa análise ela não é minha, essa análise é do Oliver John. Já deixo aqui um parêntese, que eu não concordo com tudo que o Oliver John diz. Daqui a pouco alguém vai dizer, Oswaldo concorda com o Oliver John, né? Algumas coisas, principalmente os comentários que ele faz sobre o Freud, eu acho um horror. Mas tudo bem, que sou eu, não para mortal, um professor da rede, criticar o Oliver John. E ele faz uma análise das competências, primeiramente apontando que todas as competências possuem uma face cognitiva e outra face socioemocional ou emocional. Ele diz que todas as competências possuem essas duas faces. Embora a nossa amiga querida
Márcia tenha mostrado aquelas competências que mostram as competências socioemocionais que estão explícitas. Ele fala que todos há no seu bojo, de forma implícita, esses dois aspectos, né? Eu vou pedir para o Afonso colocar o segundo slide. Isso. Aumenta um pouquinho, Afonso, porque eu estou distante aqui dessa câmera, e aqui o negócio aqui é punk. Agora dá para eu ler. E olha que eu estou com o meu óculos aqui de distância, né? Para perto, olha o óculos para perto. Então, ele vai colocar um exemplo interessante, a primeira competência que nós colocamos aí, apenas 2 exemplos. A primeira competência tem visualizar e utilizar os conhecimentos. Ele diz que precede esse construir, essa proposta da competência 1, precede a curiosidade para aprender. No segundo momento, no sentido das competências, que nós sabemos que toda competência é uma proposta, no sentido, na parte B da competência 1, ele coloca o respeito e a responsabilidade. Logo, nós temos aí 2 faces. A face cognitiva, imbuída das competências socioemocionais, e no segundo momento temos aí ele coloca de forma direta, mas também implícita, as competências socioemocionais, do respeito e a responsabilidade. Na segunda competência segue também a mesma dinâmica, a mesma sistemática, uma parte cognitiva implícita e outra parte também implícita, mas mais enfatizando as competências socioemocionais. Agora, o que diz respeito a nós, enquanto professores das ciências humanas, são outras faces que são propostas pelo Oliver John, que são as faces que ele chama de que vai compor outras dimensões híbridas, que é a estética, a ética, a política. Ele diz que essas faces compõem todas as competências. Nós sabemos, acredito que a maioria conhece o Oliver John, na análise dos currículos. Ele faz uma análise do currículo da Austrália, ele faz uma análise do currículo da Finlândia, e ele diz que não só a BNCC, mas todos os currículos resvalam na parte cognitiva, que eu abro parênteses aqui para dizer que a parte cognitiva ainda está na UTI, e agora temos que correr a reconhecer as competências socioemocionais. Portanto, há um leque enorme de trabalho, de percepções, de construções, de amarramento, de emaranhamento, de saberes por parte das ciências humanas, posto que temos aí um vasto campo a ser trabalhado. O último slide, para não tomar mais tempo, por favor, Afonso. Eu não sei se é Afonso que está com os slides. Eu estou falando aqui, por favor, Afonso, não sei se ele está manejando os slides ou se é o Everett. Mas a equipe aí está dando uma força para a gente. Então, tem esse quadro sistemático posto pelo Oliver John. Eu não vou comentar ponto por ponto, mas eu vou destacar aquilo que ele considera extremamente importante e central para o desenvolvimento das competências, colocando 5 competências como competências macros, e subjacentes a essas competências macros, ele coloca 17 outras competências. A competência prioridade que eu considero é a amabilidade. Para que haja uma dimensão de amabilidade no chão da escola, no chão onde é construído o saber, por assim dizer, tem que ser desenvolvido outras competências como empatia, o respeito e outras mais que a Márcia trouxe de uma forma brilhante. A Márcia contemplou o chão da escola, a percepção de si mesmo, a construção de si mesmo, a construção do outro, que também nos convida a pensar no aspecto ético que propõe a BNCC, que é o aspecto ético da BNCC eu acho interessante, porque é o cuidado de si e o cuidado do outro. Não vou comentar uma por uma, como já disse, mas fica aí uma provocação para em outro momento a gente desenvolver essas competências. Eu acredito que a Márcia vai estar fazendo outro trabalho, e já me catapulto aí, me lançando a alto custo, para que ela me convide, talvez, para comentar cada um desses pilares
dessas macros competências e seus desenvolvimentos a partir do pensamento do Oliver Jones e de outros pensadores. Bem, essa é a minha fala. Se alguém quiser fazer algum comentário, estou à disposição, juntamente com a equipe, que já vai estar subindo aí na tela, a equipe inteira, para a gente discutir mais um pouco, se assim houver tempo hábil para isso. A equipe... Tudo bom? Bom, voltei, estou com a Márcia aqui, né? O Oswaldo está voltando, muito boas apresentações, né? A contribuição no chat também, né? Muito legal. Né? A Zenilda Aguiar Dias, né? É verdade, sempre teremos que ter autoestima para nos sobreviver ao preconceito, né? E tem outros comentários aqui também que o pessoal vai contribuindo, né? Em relação à temática que o Oswaldo trouxe. Fizemos painéis, competências na sala de aula, projeto de vida, né, da professora Rosângela de Sociologia, muito bom. Márcia, diz para nós aí como é que tem sido a recepção do debate das competências socioemocionais lá com o pessoal da matemática, né, que são os nossos pares. Eles também compartilham das mesmas ansiedades, os mesmos dilemas, anseios dos nossos colegas aqui? Sim, Eduardo. Eles compartilham, sim, das mesmas angústias, né? Isso é algo que nos pegou desprevenidos, porém, eles estão na superação, Eduardo. São professores que não estão medindo esforços, assim como todos, né, de todas as áreas. Mas falando da minha área, a área de matemática, são professores gravando videoaulas, professores que estão em engajamento em busca do aluno, um trabalho árduo, né, Eduardo? É um trabalho árduo para os nossos professores, porém muito gratificante vê-los com tanto empenho, porque após sair aquela publicação daquele documento orientador, Eduardo, que fala dos papéis, né, de cada um dos atores dentro do nosso sistema educacional, ali coloca o professor cada vez mais na linha de frente com os nossos alunos, né? E isso foi recebido pelos professores da área de matemática de uma maneira tranquila, porque eles já estavam trabalhando dessa forma. Eles já estavam no engajamento, né, em prol dos nossos alunos. Buscando ferramentas novas, não estava dando certo o plano A, eles estão indo para o plano B. Então, eu acredito, Eduardo e Oswaldo, que isso não é só da nossa área, da minha área da matemática, mas sim de todas as áreas, né, de todos os professores da nossa diretoria. Porque, como bem os professores comentaram aí no chat, aliás, o chat está maravilhoso, né, muitas contribuições, Sim. Eles estão deixando muito claro isso, que eles estão se superando e que a cada desafio eles buscam novas estratégias, né? E isso é o que está fazendo de nós, educadores, nesse momento, cada vez mais resilientes, cada vez mais flexíveis, né, a esse momento. Mas eu acredito que essa busca ainda vai continuar muito, porque ainda não sabemos exatamente se iremos voltar, né, ou não, para as aulas presenciais. Então, enquanto isso não acontece, os professores a cada dia se superam cada vez mais. Legal, bacana, Márcia. Oswaldo, você lembra que no ano passado, a gente fez aquela maratona, como você mesmo disse, né? E foi interessante o debate que surgiu ali da galera, né? O pessoal muito ligado, conectado, né? Sobre a discussão do ensino híbrido, essa dimensão toda. E ali tinha uma questão que você tinha trazido muito interessante, que era o quê? A gente também não pode ficar preso somente a uma dimensão conceitual apenas. Temos que levar em consideração não apenas aquele aspecto puramente cognitivo, mas o aspecto socioemocional também na perspectiva integral. Foi muito interessante, né, aquele momento. O que você achou? Não, interessante, Eduardo. Foi realmente uma maratona cauticante, né? Todos os professores contribuíram, não foi apenas unilateral, todos os professores contribuíram. Houve a participação de 6 escolas, e ali pensamos no sujeito integral, né? Na formação de fato integral, ainda que a proposta tenha sido para o ensino fundamental, anos finais, nós contemplamos os principais conceitos, né, da BNCC. O socioemocional é um aspecto importante, lá isso foi claro,
e o protagonismo do aluno, não que isso destoa ou crie uma dimensão divorciada do cognitivo, mas que dialoga com o cognitivo, como a gente colocou, como eu enfatizei, citando o Oliver John, e tudo isso faz a construção desse sujeito. Nós sabemos que foi fortemente enfatizado desde 1932, 34, ali com a Escola Nova, os historiadores sabem isso melhor do que eu, e os pedagogos mais aprofundados no assunto, mas só que as competências socioemocionais ainda estavam ocultas, né? E não era considerada de forma sistemática a sua urgência para a compreensão do aluno. Hoje nós temos pelo menos aí o start para pensarmos dessa forma, e não destoando do cognitivo, mas fazendo um entrelaçamento na construção da aprendizagem significativa do aluno. Uhum. Muito bom, muito legal. Excelente contribuições, né? A gente está aqui já praticamente caminhando para o final, mas eu gostaria também de ler alguns chats aqui, né, sobre a Cida Lima. Ela traz aqui: infelizmente ainda existem pessoas que são preconceituosas e não conseguem acompanhar ou mudar sua visão em relação à grande diversidade sociocultural que estamos inseridos, né? Excelente contribuição, Cida. Né? Afinal de contas, essa diversidade ela é muito rica, né? E a gente não pode, e ela está na sala de aula, concordam, colegas? Não está lá, está tudo lá, né? É um grande universo que nós temos, né? A Valdeonice, ela traz aqui: no Brasil e no mundo o preconceito ocorre em todos os âmbitos, é a visão específica de cada um, não podemos esquecer que somos humanos, e não cor, etnia, religião, naturalidade ou nacionalidade. Gostariam de comentar aqui a Valdenice, Márcia, depois Oswaldo? Sim, a contribuição da professora Valdenice é excelente, né? Exatamente, o preconceito ele corre mesmo em todos os âmbitos, né? E nós, educadores, estamos aqui, né, inseridos nesse contexto todo, para que isso não ocorra e para que nós possamos passar por tudo isso de uma maneira mais tranquila, né? E não é diferente também com os nossos alunos, né, Eduardo? Toda essa parte, nós temos que pensar que nós todos estamos aqui inseridos nisso como pessoas, né? Pensar nas emoções. As emoções, elas não podem ser deixadas de lado nesse momento. É um momento em que razão e emoção se fazem muito presentes, e precisamos pensar nisso, né? Em algum momento precisamos pensar nessa situação. Uhum. Assim, perfeito. Tá bom, então tá ótimo, gente. Eu gostaria de fazer mais uma contribuição, Oswaldo? Não, Eduardo, eu estou observando aqui o chat. Uhum. Há uma ambivalência que eu gostaria de comentar, Uhum. Que nós colocamos muito essa questão da realidade, né? Como se tivesse as competências socioemocionais caíssem no campo conceitual do discurso e que a realidade tivesse divorciado desse campo. Bem, é uma coisa interessante das competências socioemocionais. Não existe um momento pelo qual não estejamos desenvolvendo as competências socioemocionais, tendo em vista as urgências antropológicas de cada ser. Então, eu estou vendo alguns comentários de alguns colegas, fica aí essa reflexão, que não existe um momento no qual possamos fazer esse distanciamento, como fizemos durante muito tempo, dizendo que o prático está distante do discurso. O que temos, na verdade, não é o prático distante do discurso, mas o discurso do prático, que almejamos ficarmos distante do discurso, e já chamamos esse discurso distante de acadêmico, né? Uhum. Então, nas competências socioemocionais, eu acredito, até mesmo no ponto de vista sistemático, não é possível fazer esse distanciamento. Né? Perfeito. Tá ótimo, então. Eu gostaria de chamar o Alfonso e o Herbert aqui para agradecer aos nossos colegas, né, pela condução e pela regência aqui do ATPC, agradecer a Márcia, nossa convidada especial aqui nesse dia, o Oswaldão aí, também comigo aqui nas Ciências Humanas, aqui está o Alfonso, que deu essa força para a gente aqui na ATPC, e a nossa diretora Vilma, para as considerações finais, Vilminha. Pessoal, muito obrigado mesmo, né? Eu acredito que foi um momento de reflexão bem rico mesmo, né?
Nossa, muito bom ouvir a Márcia, né, com essa vozinha mansa dela, né, trazer esse momento de reflexão e tranquilidade, né, na questão da empatia, né? Então, agradeço muito, Márcia, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, contribuindo aí com o pessoal de Humanas. Pessoal, a contribuição no chat também foi maravilhosa, vocês, assim, são maravilhosos aí, agradeço, né, o respeito de todos vocês, professores, nesse momento tumultuado aí que estamos vivendo, vocês estão sempre aqui colaborando conosco, nos motivando, elogiando aí o trabalho dessa equipe que pensa muito, né, e planeja muito para trazer essa reflexão para vocês. Então, assim, muito obrigada, equipe, muito obrigada aí aos nossos técnicos, Afonso e Herbert, né, muito obrigada aos CNPs de Humanas que pensaram e idealizaram essa discussão, assim, muito rica para os nossos dias de hoje. E a vocês, professores, também, sem palavras para agradecer aí o respeito e colaboração de todos vocês. Muito obrigada. Estamos aqui como equipe, sempre disponível, e, assim, recebendo as contribuições que vocês têm aí para nos passar e trazer como sugestão para pautas futuras, tá bom? Obrigado, meninos. Beijo. Tchau, tchau.